Eva no exílio. A restauração da feminilidade. De Rebecca Merkley, editora Trinitas. Capítulo 11. Glorificar. Então, o que essa passagem aparentemente insultuosa e terrivelmente problemática em 1 Coríntios 11 realmente ensina? Vamos ler os versículos 3 a 12. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, neste caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Todo o conteúdo nessa passagem sobre cobrir a cabeça é realmente muito interessante e obviamente importante, mas de fato é um assunto para outro momento. Concentremos-nos no que Paulo está nos dizendo sobre o relacionamento entre os gêneros de forma conceitual. Primeiro, ele nos diz que o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça do homem é Cristo, e o cabeça de Cristo é Deus. Se você fizer uma leitura simplista, concordo que pode parecer um pouco ofensivo para as mulheres. Acredito que essa seja uma leitura bastante superficial do versículo. Chegaremos a isso em um minuto. Porém, muitas feministas cristãs acadêmicas dedicaram anos de suas vidas e milhares de páginas fazendo uma ginástica extraordinária com a gramática e o vocabulário desse versículo. Fazem inferências assustadoras no texto, como se Paulo estivesse usando uma voz estranha ao dizê-lo, para nos mostrar que não deveríamos de fato acreditar nisso. Ouviram-se do avesso, tentando mostrar que a palavra grega kepale, cabeça, não significa realmente cabeça, o que entenderíamos se apenas tivéssemos feito mestrado em suspensão de crenças e estudos culturais de Corinto. Deixe-me lhe apresentar uma metáfora um tanto mórbida. Imagine uma mulher que está sozinha em casa, quando ouve alguém entrar pela porta da frente. Ela entra em pânico, acha que é um ladrão vindo para roubar, pilhar, estuprar e saquear. Então pega a espingarda, corre para a sala e começa a disparar. Em seu pânico, sua mira é um tanto duvidosa, mas como está segurando uma espingarda, consegue ferir fatalmente o homem que estava entrando. Acontece que, infelizmente, era o marido dela voltando do trabalho, e não realmente um ladrão. Agora, em certo sentido, ela estava lutando contra um inimigo irreal, pois o ladrão era uma invenção de sua imaginação, mas ainda assim houve uma vítima. Penso que o mesmo se aplica às nossas feministas cristãs resfolegantes, que atiram curiosidades gramaticais e culturais gregas aqui, ali e por toda a parte, na tentativa de combater a egrégia potencial ofensa à feminilidade que é o apóstolo Paulo. O problema é que ele nunca foi isso. Se elas pudessem ter se acalmado por um minuto, poderiam ter notado isso também. Mas acalmar-se nunca foi o ponto forte delas, que parece ter aprendido suas técnicas de pesquisa com cabras que desmaiam. Em sua pressa de defender a feminilidade, houve uma vítima, mas o que está estendido frio e morto no chão não é o patriarcado. O que conseguiram matar foi a interação inteligente com o significado claro do texto. Mas vamos voltar ao versículo 3 e observá-lo novamente. Paulo está nos dizendo que o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça do homem é Cristo, e o cabeça de Cristo é Deus. Após uma leitura superficial, pode muito bem parecer uma escala de importância, trazendo as mulheres no fim, o pequeno vagão de frenagem no final do trem, com todo mundo tendo alguém em quem mandar, exceto as mulheres. Mas não pode realmente significar isso, pode? A menos que desejemos cair em séria heresia.
porque nessa mesma formação, Deus é o cabeça de Cristo. Se parece que as mulheres são inferiores aos homens nessa passagem, isso implicaria dizer que Cristo é inferior a Deus, Pai. E esta é uma interpretação que iria de encontro com a ortodoxia trinitariana e colocaria-nos no campo dos arianos. Portanto, a menos que você esteja pronto para se tornar uma testemunha de Jeová e negar a divindade de Jesus, é impossível que este versículo trate de superioridade e inferioridade inerentes a homens e mulheres. E de fato, Paulo tem o cuidado de esclarecer que não está realmente argumentando isso. Após afirmar que a mulher foi criada por causa do homem, ele rapidamente acrescenta o esclarecimento de que no Senhor, homens e mulheres são iguais. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Paulo não quer que ninguém saia por aí com a ideia de que os homens são mais importantes. Então, se ele não está falando sobre superioridade inerente, o que ele está falando? Após escrever quem é o cabeça de quem, Paulo expõe isso de outra maneira. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem da glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Mais uma vez, parece que as mulheres estão em desvantagem aqui. Deus é glorioso, é claro, e então o homem é a imagem e a glória de Deus, e então a mulher é a glória do homem. Mais uma vez encontramos as mulheres no fundo da escala de glória. É como se a glória emanasse do centro que é Deus e fosse se tornando cada vez mais fraca à medida que se distanciasse. Portanto, se os homens são como uma sombra de Deus, as mulheres são como uma sombra de uma sombra. A menor ondulação na extremidade mais distante. Aquela imagem super mal pixelizada. Se quisermos saber como é a glória de Deus, devemos olhar para os homens, porque eles estão mais próximos dela do que as mulheres, certo? Mas ler isso dessa maneira é lê-lo ao contrário. Uma maneira essencialmente bíblica e bem hebraica de expressar um superlativo é usar a forma do cântico dos cânticos, ou do santo dos santos. Temos a tendência de ler esta passagem de Coríntios como se a glória estivesse se diluindo cada vez mais à medida que se afastasse do centro. Mas pare e pense por um segundo em categorias mais bíblicas. Se Adão é a coroa da criação, Eva é a coroa da coroa. As mulheres são a glória da glória. O santo dos santos na Escritura está falando sobre a margem mais distante da santidade ou mais próxima do centro. Obviamente, a santidade não está se tornando mais fraca à medida que adentra no santo dos santos, mas mais forte, mais destilada. O homem foi criado com a imagem e glória de Deus, mas então veio a mulher em seguida, em uma forma ainda mais concentrada, a glória da glória de Deus. Se os homens são cerveja, as mulheres são o uísque, a versão mais potente, forte e inebriante da glória de Deus, e não a mais fraca e a mais diluída. E, ironicamente, isso é exemplificado por ela ser criada em segundo lugar, como um igual, mas uma auxiliadora, com uma igual que se submete voluntariamente ao seu cabeça. De fato, essa submissão em si é o que é tão glorioso. E isso ocorre porque a submissão voluntária de alguém a seu igual, uma submissão oferecida por amor e não por servidão, é uma submissão que retrata Cristo. Cristo que, como Filipenses 2,6 nos diz, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo era igual a Deus, mas voluntariamente se humilhou. Ele se ofereceu em submissão a Deus Pai, mas não por ser inferior. Quando uma mulher se submete a seu marido, seu cabeça, está retratando isso. Está retratando Cristo submetendo-se voluntariamente como um igual ao cabeça. Mas qual é o final da história de quando Cristo se submete ao Pai, até mesmo à morte de cruz? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa submissão termina em exaltação, termina em glória. Ele é exaltado e recebe o nome que está acima de todo nome.
É certo que Deus Pai e Deus Filho são iguais. Mais do que isso, eles não são apenas iguais, são um. Porém, ao mesmo tempo, distintos um do outro. De maneira semelhante, é certo que Adão e Eva são iguais. Afinal, Eva é Adão. Ao vê-la, ele diz: esta é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela é ele, separada dele, glorificada, trazida de volta a ele para se tornar um com ele novamente. É certo que são iguais. As mulheres precisam parar de ficar tão ofendidas por serem solicitadas a se submeterem a um igual. Cristo não considerou uma usurpação humilhar-se e submeter-se a um igual. Nem nós devemos, porque quando retratamos essa submissão, estamos retratando a forma mais potente de glória que existe. Estamos encenando a história que está no próprio cerne de toda a história, a mais gloriosa história já contada. Essa não é a glória fraca, aguda e deplorável, aquela mais distante do centro. É a imagem de glória mais poderosa, mais magnífica, mais intoxicante e mais concentrada que pode ser encontrada na criação. E temos o privilégio de sermos aquelas solicitadas a retratar. Visto que nós mulheres somos a glória, faz sentido que nos inclinemos a estar preocupadas em glorificar. Fazemos isso de forma inata e sem sequer pensar nisso, da mesma maneira que nossos corpos podem criar outro humano dentro de nós, sem que tenhamos que parar e ler um manual sobre como fazer. Deus nos criou para esse propósito e nós o embelezamos e glorificamos constantemente. Às vezes fazemos isso de maneira obediente, às vezes de maneira rebelde, às vezes voltamos-nos contra o nosso desejo inato de fazê-lo. Mas esse é um traço profundamente enraizado que Deus incorporou nas mulheres e simplesmente não pode ser completamente sufocado. Fazemos isso em pequenas coisas, como quando pegamos um apartamento de solteiro com aparência indigna e o transformamos em um belo lar. Ou quando pegamos dinheiro e o transformamos em uma refeição quente, posta sobre a mesa com aparência, cheiro e sabor incríveis. Mulheres são feitas para dar forma, para traduzir. Às vezes fazemos isso sem pensar, às vezes simplesmente não podemos evitar. Podemos pegar o amor de um homem e uma mulher e transformá-lo em um bebê gorduchinho, uma imagem viva, distinta e à parte da unicidade de seus pais. Mostramos nosso desejo inato de embelezar quando arrumamos nossos cabelos, passamos maquiagem, cuidamos de nossas roupas ou de nossas casas. Traduzimos e damos forma quando tomamos um comando abstrato como hospitalidade e o transformamos em uma festa com boa música e boa comida. Personificamos, damos forma, multiplicamos e transformamos culturas. Eva é fecundidade. Porém, algo que observamos repetidas vezes na escritura e na natureza é que a fecundidade nunca chega por conta própria. Nunca há primavera a menos que haja primeiro inverno. Não há ressurreição sem morte. Não há cultivo de flores que não tenha começado com uma semente que caiu no chão e morreu, que se abriu e se rompeu para que vida pudesse brotar dela. Não há Páscoa, a menos que haja primeiro uma sexta-feira santa. É por isso que a submissão é tão essencial ao nosso papel. Sem submissão não poderia haver verdadeira glória. Sem a morte não poderia haver vida dentre os mortos. Sem que uma semente caísse no chão, vida não poderia surgir daquele solo. Quando uma mulher se submete, quando se entrega, quando ela, como Cristo, se oferece à morte em humilhação, em submissão a alguém que lhe é equivalente, é quando a glória floresce. Nas palavras de Shelley, embora sua intenção de dizê-lo fosse totalmente ímpia, se o inverno chega, pode a primavera estar distante? Na Escritura, submissão e glória sempre andam juntas, e nessa ordem. É por isso que quando as mulheres rejeitam sua obrigação de submissão, a glória desvanece. É por isso que o fruto cultural do feminismo é tão intencionalmente feio e estéril quanto o lesbianismo. Quando a submissão sai, a glória, a beleza e a fertilidade partem juntamente com ela. Se a glória é uma chama, a submissão é o oxigênio necessário para fazê-la queimar. Mas não como qualquer submissão antiquada. A servidão abjeta, a submissão de um escravo a um mestre, extermina a glória com a mesma eficácia de quando não há submissão. Vemos isso com a Sharia islâmica. Vemos isso nas seitas ultraconservadoras do tipo mulheres servem para serem vistas e não ouvidas, mas na verdade nem para serem vistas também. E por incrível que pareça, penso que também vemos isso em nossa atual cultura progressista de liberdade sexual, que supostamente abalou todas as velhas e extenuadas restrições para mulheres.
É interessante que nossa cultura tenha tentado amputar a fertilidade, a fecundidade, mas mantido a beleza das mulheres. E o resultado final disso tem sido que as mulheres se tornaram nada mais do que objetos sexuais. Toda essa conversa sobre emancipação e o resultado é que toda a revista feminina está repleta de artigos sobre como agradar um homem da mesma maneira como uma prostituta barata faria, do jeito que uma escrava faria, certamente não do modo como uma mulher livre se oferece a um igual. A servidão sexual abjeta tornou-se o padrão para as mulheres em nossa cultura dominada pelo paradigma da pornografia, em que um homem pode exigir o que quiser e a mulher deve e irá consentir. As mulheres não apenas se deixaram manipular, mas também buscaram isso ativamente, pensando que estavam fugindo dos rigorosos requisitos de submissão. Muitas estão cegas demais para ver o que está acontecendo com elas. Tentamos reduzir nossa própria glória feminina ao meio, mantendo a beleza, mas jogando fora a fertilidade. E ao perverter a glória dessa maneira, não afastamos a submissão, mas a tornamos exigente, monstruosa e hedionda. Culturalmente, transformamos a norma da relação sexual entre homens e mulheres em uma relação entre consumidor e produto, empregador e ajudante contratado, mestre e escravo. Em nossa cultura incrédula e supostamente liberal, a submissão é exigida das mulheres, mas certamente não a submissão de um igual ao outro igual. Fugir do requisito bíblico de se submeter a um único homem como seu igual, dentro da proteção do casamento, porque é humilhante demais, resultou em mulheres vivendo com a realidade da submissão abjeta a inúmeros homens, sem qualquer proteção, e com ela assumindo todo o peso da responsabilidade pelo resultado. O fruto desse estilo de vida deve ser morto, ou ela deve criar a criança sozinha. Vale a pena notar, visto que os conservadores são conhecidos por deixar de perceber isto, que em nenhum lugar da Escritura as mulheres, enquanto grupo, são obrigadas a se submeterem a homens enquanto grupo. As mulheres são ordenadas a se submeterem a seus próprios maridos, como ao Senhor. Em nenhum lugar é exigido que nos submetamos a homens. Graças a Deus, a verdadeira submissão em verdadeira liberdade de uma mulher para um único homem resulta em verdadeira glória e verdadeira fecundidade. Quando pervertemos ou removemos uma parte dessa equação, tudo se perde ou se distorce.